Olá, irmãos e irmãs, novamente aqui nos dirigindo algumas palavras para vocês referente ao terceiro domingo da Páscoa que nós estamos vivenciando, particularmente aquela mensagem que está no Evangelho deste domingo dos discípulos de Emaús. A palavra de Deus deste domingo no Evangelho que nós ouvimos vai nos dizer que era o dia da Páscoa, era o primeiro dia da semana, o dia da Páscoa, exatamente logo depois que todo o mistério de Jesus tinha acontecido. Então naquele dia a palavra diz que eles voltavam desanimados lá para a sua vila, né? Estavam indo de Jerusalém para Emaús. A palavra diz que estava ali uns cerca de 11 quilômetros, talvez. E Jesus, então, diz a palavra, eles ali um pouco decepcionados. E Jesus, então, entra no meio daquele caminho deles. Jesus começa a caminhar com eles. Para eles, é apenas uma outra pessoa. Eles não conheciam exatamente quem era, mas Jesus se coloca no meio deles e vendo a situação assim um pouco de decepção, de desânimo que os discípulos estavam tendo devido ao que aconteceu com Jesus, e eles voltam agora decepcionados. Então Jesus começa a explicar para eles as Escrituras. Eles não reconhecem que é Jesus que está com eles ali ainda exatamente, mas Jesus começa a explicar para eles as Escrituras. A própria palavra diz que mais tarde eles vão reconhecer que enquanto Jesus explicava a Escritura, mesmo que eles não reconhecessem que fosse o Senhor, mas o coração deles ardia de encantamento por aquele ensinamento que era então passado para eles, né? Talvez Jesus explicava um pouquinho a questão do cordeiro do Antigo Testamento, o animal que era sacrificado para lembrar a libertação do povo que todo judeu sempre fazia. E aí Jesus quis comparar o sacrifício do novo cordeiro com o antigo cordeiro do Antigo Testamento, para que eles pudessem entender que Jesus já tinha pensado e projetado isso. Mas de fato, na medida que eles vão ouvindo, alguma coisa vai repercutindo no coração dos discípulos. Algo vai mexendo no coração deles, né? Vai mexendo no coração deles. É como se a fé fosse acordando, fosse aos poucos brotando uma esperança no coração deles, de quem estava triste, desanimados, decepcionados com tudo aquilo que eles sonharam com Jesus. E aí de repente então Jesus morre, está sepultado, e eles estão ali decepcionados. Mas na medida que naquele caminho de Emaús existe alguém que lhes indica uma palavra, eles vão como renovando a esperança. Pouco a pouco a fé vai voltando novamente ao coração dos discípulos, né? Mas claro que eles ardia o coração deles, mas eles ainda não compreendiam quem era aquele homem, não sabia que era Jesus. Mas o episódio diz que quando chegou no povoado, que Jesus ia adiante, eles convidaram Jesus para entrar na casa, para sentar à mesa, um momento mais próximo, mais íntimo, né? E aí Jesus, então, entrando na casa, Jesus parte o pão. E a palavra diz que quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram, é o Senhor. É o Senhor. Foi o grande espetáculo deste dia, talvez seja justamente isso. Os discípulos reconhecem que é o Senhor, né? Porque eles reconhecem que é Jesus quando Jesus parte o pão? Justamente porque Jesus, antes de morrer na cruz, antes de sofrer a paixão e de ser sepultado, Jesus fez um gesto
que marcou para sempre a vida dos discípulos. Foi quando, naquela última ceia, o Senhor, celebrando a Páscoa, pegou aquele pão, partiu o pão, pegando o vinho, deu graças e ofereceu a eles como seu corpo e seu sangue. E isto marcou para sempre, claro, a vida dos discípulos. Então, quando Jesus faz isto numa quinta e no domingo ele faz novamente na mesa com os discípulos, eles reconhecem, é o Senhor, esse gesto é dele, ele deixou isso para nós como lembrança, e aí eles reconhecem que de fato é Jesus, não é? É claro que, queridos irmãos, que este episódio de hoje, o episódio de hoje de Emaús, que eu acabei de relatar um pouco aqui, é um episódio para nós. O que é que esta palavra, este episódio de Emaús quer dizer para nós, não é? Tentando ser um pouco breve para não ficar muito prolixo, esta mensagem, como eu já disse, que é para todos, não é apenas para os discípulos de Emaús. Se fosse, não estaria no Evangelho tão bem detalhada, né? A primeira coisa que a gente aprende, o primeiro ponto, talvez seja lembrar que Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou e está presente no mundo. Ele voltou ao Pai como ele prometeu, mas ele continua presente neste mundo, como ele se fez presente ali na vida dos discípulos, caminhando em determinado momento e eles até não o reconhecem. A palavra de Deus quer nos lembrar que Jesus está vivo no meio de nós, né? Ele caminha com a humanidade, ele caminha comigo, Jesus também caminha contigo, nós sabemos disso, né? Mas tudo será perdido, todo esse esforço de Deus, todo esse esforço de Jesus, será perdido ou ficaria perdido se a gente não desse conta dessa presença. Aquela caminhada de Jesus com os discípulos seria uma caminhada perdida se a gente não desse conta de que o Senhor era o Senhor que estava com eles. Seria apenas um desconhecido. Mas o importante é quando eles reconhecem que de fato o Senhor está com eles, né? Como Santo Agostinho vai dizer, depois passa muito tempo sem se converter, depois que ele se converte, ele sempre repete: tu estavas comigo, Senhor, tu sempre estavas comigo, mas eu não estava contigo. Ou seja, Deus está no mundo, Jesus está no mundo ressuscitado e vivo, está do nosso lado. Ele está comigo, está contigo, mas nem sempre nós estamos com ele. Como diz Santo Agostinho, mas eu não estava contigo. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. E Emaús, também Jesus caminhava, mas eles não notaram que era o Senhor. Então esta é talvez seja a situação de grande parte da humanidade, não reconhecer que o Senhor caminha ao nosso lado, né? Claro que também a gente sabe que o Senhor caminha ao lado de todos, mas temos amigos que não reconhecem que o Senhor caminha ao lado deles. Temos familiares, temos pessoas conhecidas. Mas é claro que nossa mensagem desse domingo não fica só nesta parte negativa de que o Senhor caminha, mas as pessoas não conseguem encontrá-lo. Também existe uma parte positiva, uma parte bonita, né? Como Emaús, depois de que Jesus explica a palavra e os discípulos o reconhecem, como na vida de Santo Agostinho, que depois de um tempo reconhece que Jesus estava caminhando com ele, nós também somos chamados a encontrar o Senhor e fazer com ele uma experiência, não é? Muitos hoje têm encontrado o Senhor e muitos têm feito com ele esta experiência, né? E precisamos então saber como nós devemos encontrá-lo, não é? Como fazer essa experiência com o Senhor, encontrá-lo com unção, com fé e com disposição para isso. Primeiro, através da palavra, né? Jesus abriu o coração dos discípulos explicando a palavra. Então a gente, querendo encontrar Jesus,
tem que encontrar também a palavra, fazer a experiência de Jesus com a palavra, né? A palavra, de fato, de Jesus abriu o coração dos discípulos, e a palavra de Jesus contém Ele mesmo. Ele está presente na palavra, e a palavra está repleta da força dele, a palavra está repleta da vida deles, né? De fato, a palavra não foi somente a palavra que fez com que os discípulos encontrassem o Senhor. Eles encontraram na palavra, a palavra foi preparação, mas eles de fato encontraram o Senhor quando o Senhor, entrando na casa, no momento mais íntimo, teve naquela mesa a partilha, o sentar na mesa, o comer e o partir o pão. Foi no partir do pão, de fato, que eles descobriram que aquele era Jesus. Então, da mesma maneira, nós devíamos sentir assim. Jesus não é difícil de ser encontrado. Nós podemos encontrá-lo na palavra. Nós podemos encontrá-lo no mistério da missa, cada vez que nos reunimos, sobretudo para o momento da comunhão. Claro que nesses dias a gente fica meio impossibilitado, mas a gente não pode perder de vista este acontecimento, este espetáculo, né? Encontramos o Senhor na palavra, mas sobretudo ele se deixa encontrar no partir do pão, né? E de certa forma a gente sabe que a palavra é importante, mas o sacramento é quem ilumina esta palavra, né? A palavra faz o sacramento, mas o sacramento é que torna de fato esta palavra, diríamos assim, mais concreta, mais real, no sentido de fazer acontecer pelo sacramento a graça de Deus, né? E nós então somos convidados neste domingo a refletir sobre isto. A humanidade caminha sem o Cristo, mas o Cristo caminha com a humanidade. Muitos têm o encontrado e muitos não encontram. Nós o temos encontrado na palavra e na Eucaristia, mas às vezes tem alguns que não conseguem nem encontrá-lo na palavra e nem na Eucaristia, às vezes, né? Mas, além disso, talvez a gente devesse aprender a encontrá-lo também no partir do pão, como os discípulos fizeram, na partilha, na solidariedade, né? Na partilha não somente do pão, nesses tempos tem muita gente necessitada, muita gente que precisa de uma caridade, muita gente que precisa de certa forma, de uma solidariedade, ou a partilha do pão, muita gente que também precisa que o pão seja partilhado, mas também que seja partilhada a alegria de ter encontrado o Senhor, né? A alegria, a tranquilidade dos que encontram o Senhor e, sobretudo, o amor daqueles que encontraram o Senhor, que também agora é transferido em gestos de amor para o seu próximo, para o seu semelhante, né? Desejamos a todos vocês um abençoado, um bom domingo, terceiro domingo da Páscoa. Se me estendi um pouquinho em minhas palavras, mas que vocês possam então tirar algum proveito para o vosso pensar e refletir deste domingo. Que Deus abençoe vocês, sua família e sua casa. Tenha neste domingo um abençoado dia, cheio de paz, da alegria e do amor que vem do Cristo ressuscitado.